E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2022 que fala sobre um fenômeno da ondulatória, o fenômeno de fenda dupla. E a questão é do seguinte, na figura abaixo está representado um experimento de interferência em fenda dupla, experimento de Thomas Young, né? Temos a figura e a questão continua. Um feixe laser incide sobre duas fendas separadas por uma distância de 0,16 milímetros em uma tela colocada a uma distância de 5 metros das duas fendas. Um padrão de interferência formado apresentando máximos separados por H equivalente a 2 centímetros. E aí tudo isso que ele está falando a gente vê na figura, né? Aqui está o D, que é a distância entre as duas fendas. Aqui está o L, que seria a distância entre as fendas, né? E o anteparo. E aqui está o H, que é a distância entre os dois máximos ali, conforme a gente consegue ver, né? Aqui está o máximo central e aqui, né? Deixa eu só botar bem no meio mesmo. Aqui está o máximo central e aqui a gente tem o máximo, o primeiro máximo ali depois do central. Bom, continuando a questão, na figura os máximos que aparecem como linhas tracejadas, como eu indiquei ali. Com esses dados, assinale a alternativa que apresenta o comprimento de onda do laser incidente. E aí ele manda eu usar que para ângulos alfa muito pequenos, pode-se usar uma relação que é o seno de alfa é igual ao tangente desse ângulo alfa. Bom, é uma questão que ela é difícil porque ou tu precisa lembrar de uma equação para conseguir resolver, e não é uma equação muito usada ou muito simples, ou tu vai precisar chegar nessa equação, que é bem mais complicado, tá? Então acaba sendo uma questão um pouquinho difícil da gente conseguir resolver para uma questão de fenômeno ondulatório. Os experimentos de Thomas Young nos mostram que essa distância H entre os máximos, na verdade entre o máximo central e qualquer outra parte ali, o máximo ou mínimo, ela vai ser calculada como sendo N vezes o comprimento de onda vezes L dividido por 2 vezes D, onde o L seria a distância entre as fendas e o anteparo e o D seria ali a distância entre as duas fendas, tá? Uma outra coisa interessante, também importante frisar aqui, é que esse N, tá? Esse N aqui, ó, ele vai ser um número par ou um número ímpar, dependendo da situação. Senhor, não entendi. Olha só, deixa eu melhorar isso aqui. Quando que ele vai ser um número par, tá? Ele vai ser um número par quando a gente quiser analisar a distância de pico a pico, ou seja, daquele máximo central até qualquer outro máximo, tá? Então, de máximo a máximo, tá? Então, de máximo a máximo, a gente vai ter esse N como sendo par. E aí o seguinte, ó, como a gente quer do primeiro máximo, que é o caso que a gente está analisando, ó, do máximo central até o primeiro máximo, o nosso N nessa situação vai ser o N igual a 2, porque é o primeiro número par, né? Se fosse do máximo central até o outro máximo, o segundo máximo, aí o nosso N seria 4. Se fosse, e assim, né, sucessivamente. Agora, esse N aqui, ó, ele pode ser um N ímpar. Se a gente estiver analisando uma situação do máximo central até outro mínimo. Então, uma situação de máximo a mínimo. Senhor, não entendi. Então vamos te explicar. Olha só, se estivesse analisando uma situação desse cara do meio, né, do máximo central, até esse mínimo aqui, ó, seria o N igual a 1. Se fosse até o próximo mínimo ali, ó, do central até o próximo mínimo, deixa eu só voltar aqui, ó, até o próximo mínimo, seria N igual a 3 e assim sucessivamente. Então, se a gente estivesse falando do máximo central até algum mínimo, a gente utilizaria o N igual a ímpar. Então, duas coisas a gente já consegue entender aqui, ó. Nós vamos usar o N igual a 2, porque a gente quer de máximo a máximo, então tem que ser par, e até o primeiro máximo, né? Do máximo central até o próximo máximo.
Outra coisa que a gente quer, como a gente quer calcular o lambda, né, o comprimento de onda, a gente pode já isolar essas coisas aqui. Então passa o 2 e o d para o outro lado e passa o n e o l dividindo. Aí a nossa fórmula vai ficar então assim, ó, lambda é igual a 2dh dividido por n vezes L. Então, assim que vai ficar a nossa equação, tá? E para terminar, a gente precisa mexer nas unidades, né? As unidades elas não estão muito legais, porque o D, que a questão nos deu, ó, ele está 0,16 milímetros. A gente precisa passar milímetros para metros, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente sabe que para passar de milímetros para metros, a gente vai ter que dividir por 1000. Ou vale lembrar que o prefixo mili, ele equivale a 10 na menos 3, né? Então, se a gente quiser fazer a substituição direto, ó, 0,16 vezes 10 na menos 3 metros. Também a gente poderia dar uma arrumada, né, nesse número, deixando ele em notação ou num número um pouquinho maior, né? Por exemplo, eu vou escrever ele como 16 ao invés de 0,16. Aí eu mexo na potência, né? Como eu vou fazer a vírgula andar duas casas, ali aumentando esse número em duas casas, eu vou reduzir a potência em 2 unidades. Então, menos 3 vai para menos 5 metros. Esse é o nosso D, então, que a gente vai usar. Bom, a gente também tem que mexer na unidade ali do H, né? O H, que a questão nos deu, ele é de 2 centímetros. Para passar de centímetros para metros, a gente divide por 100, ou lembrar que o prefixo cent, né, equivale a 10 na menos 2. Ou seja, então, o nosso H vai ser 2 vezes 10 na menos 2 metros. Ok? Ok. Já o L eu não preciso mexer porque o L já está em metros, então dá para trabalhar do jeito que está. Agora a gente vai fazer o cálculo. Então, lambda vai ser igual a 2 vezes o D, que a gente botou ali como 16 vezes 10 na menos 5, vezes o H, que a gente botou ali como 2 vezes 10 na menos 2, dividido por o N, que a gente definiu como sendo 2, porque é o primeiro, né? Primeiro par ali, vezes L, L no caso, que é 5. Aqui já dá para a gente fazer alguma coisa, ó. Corta esse 2 com esse 2, e aí continua o cálculo, ó. Multiplica, né? 16 por 2 ali, ó, 16 vezes 2. O nosso lambda, então, continuando aqui embaixo, ó, vai ficar 16 vezes 2, que vai dar 32. 10 na menos 5 com 10 na menos 2, a gente repete a base e soma, né? Esse expoente com esse aqui, ó. Então, menos 5 com menos 2 vai dar menos 7. Dividido por 5. Ok? Ok. Fazendo essa divisão, a gente vai ter, então, o equivalente a 6,4, né? Divisão que eu estou falando aqui seria do 32 por 5. 6,4. E repete o 10 na menos 7. Beleza. 6,4 vezes 10 na menos 7. Olhando isso, a gente já meio que sabe qual é a resposta, né? Vai ficar ali em torno de 640. Mas se eu quiser botar em nanômetro, vamos lembrar que o prefixo nano, ele é um prefixo de 10 na menos 9. Então eu precisaria mexer nesse número que está em notação e colocar ele no prefixo de 10 na menos 9. Como é que a gente faria isso? A vírgula vai andar um pouco para a direita e aí o nosso comprimento tem que andar duas casas ali, né? 6,4, andou uma casa, virou 64, mais uma 640. Então ele vai andar duas casas para a direita. Quando ele anda duas casas para a direita, o nosso expoente ali, ele tem que reduzir 2 unidades. Então vai ficar menos 7 menos 2 unidades, né? Aí vai ficar menos 9. Então 640 vezes 10 na menos 9 metros. Lembrando que 10 na menos 9 é nano, né? 10 na menos 9 é o prefixo de nano e o nosso comprimento de onda, então, fica aí 640 nanômetros, só para ajeitar ali conforme a resposta da questão. Então, esse era das formas de fazer, que já é um jeito meio complicado pela matemática, tal. Como eu disse, é uma questão um pouquinho
né? Chatinha de se fazer. A resposta certa para essa questão, a alternativa D, então, tá? A resposta certa, a alternativa D, que é a resposta conforme o gabarito aí. Bom, só que se tu quiser a explicação mais profunda, entender como é que a gente chega nessa relação e entender por que a questão me deu isso aqui, ó, eu vou te explicar agora na sequência do vídeo, né? A questão está terminada, mas eu vou te explicar como chega nessa relação. O que acontece aqui? Olha só. A questão ela fala sobre uma situação, então, onde a gente vai emitir um feixe de luz e esse feixe de luz vai causar um padrão de interferência. Nesse padrão de interferência, a gente tem uma fenda agindo como uma fonte, digamos assim, e a outra fenda agindo como a outra fonte, criando aqui, ó, um padrão de interferência. Como a gente viu ali, né? Criando um pico aqui da onda, né? E aqui no meio a gente tinha um outro pico de onda, óbvio, né? Não está bem igual, mas alguma coisa mais ou menos assim. O que a gente queria relacionar ali e calcular era a distância entre esse pico e esse pico aqui que a gente chamou de H na questão. Para eu entender isso aqui, para que tu consiga entender melhor isso aqui, primeiro a gente precisa entender uma situação que é a interferência de fontes distintas, né? Imagina o seguinte, e isso que eu vou explicar a gente pode usar inclusive para uma fonte sonora, por exemplo. Imagina que eu tenho aqui uma fonte sonora, tá? Essa fontezinha sonora que está emitindo um som. E aqui tem uma fonte sonora que emite exatamente o mesmo som, E aí a gente quer descobrir o padrão de interferência sonora num ponto aqui, ó. Tu vê que é mais ou menos a mesma ideia, né? Ó, num ponto mais ou menos aqui. Que a gente vai ter então um padrão de interferência. Quando a gente estuda isso aí, a gente percebe o seguinte, ó, a distância entre o caminho 1 e o caminho 2, sendo diferentes, vai causar ou um padrão de interferência construtivo ou destrutivo. E no caso, para a gente calcular esse padrão de interferência, a gente pode relacionar esse padrão de interferência com a seguinte equação, né? O ΔX é igual a N vezes o lambda sobre 2. Então a gente pode associar esse padrão de interferência a isso aqui. Sora, o que seria o ΔX? Olha só que isso é muito importante para te entender a outra parte ali. O ΔX, a gente fazendo uma reta exatamente perpendicular à linha D2 ali, ó, o ΔX vai ser a diferença entre os dois caminhos. O ΔX, ele nada mais é ΔX do que a diferença, né? O caminho D2 menos o caminho D1. Isso seria o meu ΔX, tá? E justamente como eu falei, a diferença entre esses dois caminhos é o que vai causar o padrão de interferência. E nesse caso, como a gente tem fontes que são exatamente iguais, a gente diz que as fontes estão em fase, né? Como a gente tem fontes exatamente iguais em fase, aí o que vai acontecer? Ó? Como eu disse para vocês, o ΔX é isso aqui, ó. A diferença entre os dois caminhos. Esse N aqui, ó, ele pode ser, adivinha, par ou ímpar. Se ele for par, a gente vai analisar uma situação de um padrão de interferência construtiva. Agora, se ele for ímpar, a gente vai analisar um padrão de interferência destrutiva. Tá? Fazendo aí uma relação. Por que é importante eu saber isso? Porque dessa equação que eu acabei de mostrar para vocês, ΔX igual a N vezes lambda sobre 2, a gente vai chegar na outra relação que eu vou mostrar para vocês agora, tá? E a partir de agora, a gente vai precisar entender bem a matemática da coisa para não se perder. Então, olha só, eu vou botar essa partezinha mais para cima para eu ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Então, a gente tem justamente ali a situação, né? O D é a distância entre as fendas, o L seria a distância entre as fendas e o anteparo, e o H seria a distância entre os dois máximos, né? O máximo central de interferência e o próximo
máximo ali. E eu vou fazer agora duas linhas para eu ter como referência para explicar a parte matemática para vocês. A primeira linha é uma linha que vai passar bem no meio aqui, ó, das duas, né, do D1 e do D2, saindo do meio das duas fendas. Então, do meio das duas fendas até o ponto de interferência. E a segunda linha que eu quero fazer aqui para vocês seria uma linha perpendicular ao D2, né? Lembra que aqui é o D1, ó, e aqui é o D2, conforme fazendo a analogia ali com a situação do lado. Tá, beleza. O que dá pra gente perceber? Ó? Primeiro de tudo, dá pra gente perceber que aqui a gente tem um triângulo, certo? E esse triângulo, a gente vai dizer que existe um ângulo aqui, ó, que é um ângulo alfa. Eu vou desenhar esse triângulo um pouquinho maior ali na situação, né, embaixo. Então a gente tem um triângulo mais ou menos assim, ó. Tá aqui, tá aqui e tá aqui. Esse triângulo, o que a gente sabe, ó? Aqui embaixo, esse pedaço seria o ΔX, ó, que é análogo a essa situação, ó. O ΔX, então esse pedacinho, deixa eu fazer um pouquinho maior, ó, esse pedacinho aqui, ó, um pouquinho mais destacado, ó. Ele vai ser o nosso ΔX, que é a diferença entre os dois caminhos. E aqui nós temos o D, ó, certo? Como eu disse, aqui nós temos o ângulo alfa. O que a gente percebe? É um triângulo retângulo. Isso aqui é um ângulo reto. Isso aqui é um ângulo reto. Então, é um triângulo retângulo, onde o seno desse ângulo alfa é igual a cateto oposto, ΔX, sobre a hipotenusa, que é o D. Certo? Certo. Outra coisa que a gente consegue perceber também, e aí duas coisas importantes, ó, que aqui a gente também tem um triângulo entre essa linha que eu fiz do meio, essa linha de referência, e a distância L, né? Eu vou fazer esse triângulo aqui, ó, ali embaixo para a gente analisar. Então a gente tem um triângulo mais ou menos assim, ó, ali embaixo. Um triângulo mais ou menos assim. E aí tu percebe que nesse triângulo, ó, esse triângulo aqui, ó, que eu fiz, ó, aqui nós temos o H, ó. Isso aqui seria o nosso H. E isso aqui, ó, seria o nosso L. Então, nesse triângulo, o que nós temos? Ó, isso aqui é o H e isso aqui é o L. E o mais interessante é que esse triângulo, se a gente fizer ali uma simetria de ângulos, né, a gente vai ver que este ângulo aqui desse triângulo, ó, é também o ângulo alfa. A gente também tem um ângulo alfa aqui, ó, e aí que está a jogada, né? Tu percebe que a tangente deste ângulo alfa nesse triângulo, ele é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o L. E aí eu acho que já mais ou menos dá para entender onde a gente vai chegar. Como a questão falou, para ângulos muito pequenos, a gente pode dizer que o seno do ângulo alfa é aproximadamente igual à tangente desse ângulo alfa. E por essa relação que a gente fez, então a gente sabe que ΔX sobre D, que é o seno desse ângulo alfa para o triângulo da esquerda, é igual a H sobre L, que é o tangente desse ângulo alfa para o ângulo da direita. Lembra da equação que eu mostrei para vocês lá no início, né? O ΔX? Pois é, o que acontece? Lembra que ΔX é igual a todo esse negócio aqui, ó, N vezes lambda sobre 2. Como a gente quer achar o lambda, eu já vou passar o D para o outro lado. Então, só para organizar um pouco, ó, ΔX é igual a D vezes H sobre L. E vou substituir. Então, vou botar no lugar desse ΔX aquela fórmula que a gente tem lá em cima, ó. Vai ficar o quê, ó? Vai ficar N, deixa eu trocar a caneta aqui, N vezes o lambda sobre 2 é igual a D vezes o H sobre L. E aí a coisa está tomando forma já. Passando o 2 para o outro lado, multiplicando e o N dividindo, a gente vai ter que o comprimento de onda é igual a 2DH dividido por N vezes L. E a gente chegou, então, nessa equação que eu já tinha mostrado para vocês ali no início, ó. A equação que a gente já tinha utilizado para fazer a questão.
2DH sobre NL é igual a lambda. 2DH sobre NL é igual a lambda. Tu percebe que essa resolução, por esse caminho, ficaria extremamente mais complicado. Obviamente, a questão, ela me deu a opção para fazer por esse caminho, quando ela me disse que o seno do alfa é igual à tangente do alfa, mas o ideal era realmente tu saber a fórmula, né, e jogar os valores e calcular. Ficava não tão simples, mas mais simples do que essa opção aqui. Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Acabei dando uma aula de ondulatória aqui, de Thomas, efeito, né, de fenda dupla de Thomas Young, mas espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.